A vida é um quebra-cabeça complexo e às vezes as peças parecem não se encaixar. Jó, um homem íntegro, é golpeado por tragédias inimagináveis. Seus amigos, com boas intenções, mas visões distorcidas, o acusam de pecados ocultos. Afinal, por que Deus permitiria que um homem justo sofresse tanto? Essa pergunta ecoa através dos séculos, desafiando nossa fé e compreensão. Será que Deus é injusto? Será que Ele se importa com o nosso sofrimento? Ou existe um propósito maior que escapa à nossa visão limitada? Prepare-se para uma jornada profunda pelo livro de Jó, capítulo 8. Exploraremos as palavras de Bildade, um amigo de Jó que, apesar de suas boas intenções, apresenta uma visão equivocada sobre Deus e o sofrimento. Esta não é mais uma mensagem, é um convite para fazer perguntas importantes, a desafiar perspectivas e encontrar esperança em meio à dor. Junte-se a mim nessa jornada pela palavra, e descubra como a história de Jó pode iluminar seu caminho mesmo nos momentos mais sombrios. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Bildade de Suar respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Bildade de Suar era um dos 3 amigos de Jó mencionados na sua história. Proveniente de Suar, uma região que acredita-se estar localizado na Arábia, Bildade é conhecido por suas palavras duras no livro de Jó enquanto conversa com ele, onde argumenta que o sofrimento de Jó é consequência direta do seu pecado. Suas palavras iniciais, até quando você vai falar desse modo, revelam sua impaciência e julgamento. Ele considera as palavras de Jó como fúteis e desrespeitosas contra Deus. Bildade acusa Jó de blasfêmia. Ele acredita que Jó está acusando Deus de agir injustamente. As palavras de Bildade refletem a compreensão errada de que todo sofrimento é resultado de um pecado específico. Essa perspectiva pode levar a uma fé baseada no medo em vez de no amor. E infelizmente há muitos cristãos vivendo debaixo dessa opressão. Eles têm medo de Deus. Deus para eles é mais como um monstro e menos como um pai. Mas em 1 João capítulo 4, versículo 18, o apóstolo do amor disse algo sobre nosso relacionamento com Jesus. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Isso é um fato. À medida que a minha fé tem amadurecido no Senhor Deus, eu vejo hoje de uma forma diferente, mais amoroso, mais pai mesmo. Eu consigo hoje entender o que o apóstolo Paulo escrevendo disse: pelo Espírito que clama Abba. Isso é paizinho, um pai amoroso. Uma visão errada sobre Deus transforma ele em um juiz implacável, não em um pai amoroso. É como se nós tivéssemos agora um outro adversário, Deus, ao invés do diabo. O que na verdade é pior, ter Deus como adversário do que o diabo. Porque como nós enfrentaremos o Todo-Poderoso? Exatamente como disse Jó. Nesse sentido, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão certa sobre Deus. E quem é que nos apresenta Deus da forma correta? A Bíblia Sagrada. Precisamos ler, entender e praticar a Bíblia no nosso dia a dia. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso, Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia, é um guia que vai ajudar você a compreender, a ter uma compreensão correta sobre quem Deus é. Eu vou deixar um link para ele na descrição, caso você queira mais informações. Relacionamentos e comunidades, seja família, seja igreja, seja empresa, são prejudicados quando as pessoas querem assumir o lugar de Deus. Bildade quis assumir o lugar de Deus. Ele se colocou no lugar de Deus, julgando o Jó, dizendo que Jó havia errado, dizendo que Jó havia pecado, com base no que ele acreditava ser a verdade. Nós precisamos ter cuidado, como vimos nos capítulos anteriores, porque nós somos observadores da lei, não juízes. O juiz continua sendo o Senhor. Quando seus filhos pecaram contra ele,
ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o reestabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Aqui Bildade diz que Deus matou os filhos de Jó porque eles pecaram. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que os filhos de Jó morreram porque Deus permitiu uma provação dirigida, liderada por Satanás. Qual é a importância de nós meditarmos sobre isso? Acusações sem fundamentos podem destruir pessoas. Meu irmão, minha irmã, Jó, ele só não sucumbiu na fé e na vida por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Porque Jó tinha o diabo como adversário e os seus amigos lhe acusando de uma forma totalmente impiedosa. O homem sepultou 10 filhos. E agora vem Bildade dizer que os filhos de Jó foram mortos porque pecaram contra o Senhor. E nós devemos lembrar que Jó, quando os seus filhos se reuniam para comer, confraternizar, após isso Jó oferecia sacrifícios por ele, para o caso de eles terem pecado contra o Senhor. Então nós sabemos que Jó cuidava da vida dele e da vida de seus filhos. Nós precisamos ter cuidado com o que dizemos às pessoas, porque nós podemos matar a esperança e a fé delas em Deus. E o que fazer quando enfrentamos acusações como essas? O que fazer quando você está no lugar de Jó ou eu estou no lugar de Jó? O meu conselho para você é o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Mantenham o procedimento correto entre os pagãos, para que no caso de falarem mal de vocês como malfeitores, observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus no dia da visitação. O fundamento de tudo o que está acontecendo aqui, um dos pilares, uma das grandes lições do livro de Jó, é acreditar. Deus é bom, Deus é soberano e nós podemos acreditar nele. Quando você for alvo de acusação injusta, de calúnia, não perca o controle, não se destempere, não procure revidar. Não, Diego, não. Faça exatamente como diz o texto, como Simão Pedro ensina à igreja. Faça como o Senhor Jesus disse, ande a segunda milha, ofereça a segunda face. E sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. A base do trono do Senhor Deus é misericórdia e justiça. Isso significa que a verdade vai prevalecer. Em algum momento, a verdade ela vai aparecer, seja aqui na terra ou seja na eternidade. Caso eles não instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento, Bildade apela para os antigos, para a tradição religiosa. Ele diz a Jó, olhe para o passado, o que os antigos disseram. Acaso você sabe mais do que eles? Tradições podem se tornar ídolos que nos cegam para a verdadeira natureza de Deus. Eu não sou contra tradições, tá? Eu não sou contra nós termos fundamentos e tradições, como por exemplo a ceia do Senhor é uma tradição instituída pelo Senhor Jesus. Viver como igreja, eu amo isso, mas obviamente nós precisamos ter cuidado para que as nossas tradições elas sejam fundamentadas na verdade da palavra de Deus e não se tornem um ídolo como era para os fariseus. Nesse sentido, em Marcos capítulo 7, versículo 8, está escrito o seguinte: vocês deixam de lado o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ou seja, os religiosos dos dias de Jesus estavam abrindo mão da vontade de Deus para seguir suas tradições. Eles mataram o Filho de Deus para tentar manter suas tradições. Então, apegar-se rigidamente à tradição pode impedir
o seu e o meu crescimento espiritual e pessoal. Sim, há pessoas que deixam de crescer como ser humano por serem extremamente religiosas, apegadas à tradição, a coisas que Deus não mandou elas fazerem. O apóstolo Paulo, ele é sensacional, o Espírito Santo usa muito ele nesse sentido, no ensino, e isso é ótimo porque ele foi criado na tradição. E em Colossenses 2,8 ele diz o seguinte: cuidado que ninguém os faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de Jesus nos chama a uma fé viva e pessoal com Ele, não a uma religião vazia de rituais. O Senhor Deus não quer nos tirar de uma religiosidade para uma outra religiosidade. Não, é relacionamento. Relacionamento com Deus. E isso envolve o nosso dia a dia. Nós precisamos desejar. Pode o papiro crescer onde não há lama? Pode o junco prosperar sem água? Enquanto ainda está verde, sem ser cortado, murcha mais depressa do que qualquer outra planta. Tal é o destino de todos os que se esquecem de Deus. Assim perecerá a esperança do ímpio. Em Jó 8, de 11 a 13, Bildade, amigo de Jó, usa a imagem do papiro e do junco para ilustrar a fragilidade da vida sem Deus. O papiro, planta aquática abundante no Egito Antigo, depende da lama para crescer. O junco, também ligado a ambientes úmidos, murcha rapidamente sem água. Bildade argumenta que, assim como essas plantas, a esperança do ímpio, isto é, daquele que se desvia de Deus, é fútil. A palavra hebraica para esperança, tikvá, também significa corda ou fio, reforçando a ideia de algo tênue que pode ser facilmente rompido. Devemos lembrar que era esta a perspectiva daqueles dias. Na nova aliança, sabemos que o sofrimento não é sempre resultado de erro pessoal. Deus usa a provação para moldar e fortalecer seu povo. Isso porque a fé cresce em terrenos de adversidade, como diz 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, tenham que passar por todo tipo de provações. Mesmo sendo um homem justo e íntegro, Jó enfrenta desafios intensos. Procurar a santificação ou desejar ser obediente somente para que tudo dê certo na minha vida e na sua vida é um grande erro. Obviamente que isso exige um discipulado, anos iniciais de discipulado da fé em Jesus, da forma correta. E por que é que eu falo isso? Porque se nos anos iniciais da sua fé você foi discipulado errado, digamos assim, você pode, com o passar do tempo, desenvolver uma visão distorcida sobre a santificação, associando-a da mesma forma que Bildade o fez com Jó. Se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo na minha vida. E se eu falhar, vai dar tudo errado. Não é necessariamente assim que funciona. Para mim, o maior exemplo é o Senhor Jesus. Ninguém na terra fez mais tudo certo que Jesus. E veja o que Deus permitiu em sua vida. Por amor a nós, havia um propósito no sofrimento de Jesus: remir a mim e a você. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas, ele explica isso muito bem, especialmente aos Coríntios e aos Romanos. Da mesma forma, Deus, ele permite a adversidade na minha e na sua vida, para que com a tribulação com que somos aperfeiçoados e que Deus nos consola, nós também possamos consolar outro. Ele diz isso na sua carta, na sua segunda carta aos Coríntios. Então, mesmo fazendo tudo certo, você pode passar por situações que você não consegue compreender, coisas que estão muito longe, digamos assim, do seu desempenho. Nos capítulos iniciais, nas mensagens iniciais sobre Jó, eu citei uma frase de Wiersbe, onde ele diz: o ouro não teme o fogo. Da mesma forma, o cristão não deve temer a provação. A provação, ela é para mim e para você o que o fogo é para o ouro: aperfeiçoamento. O que é que eu enxergo como problema nos nossos dias? É exatamente a exposição errada do cristianismo.
essa coisa de que porque eu estou em Cristo eu vou dominar o mundo, nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos entender, primeiro, a vontade soberana de Deus para a igreja, para a nossa vida, e como essa vontade se revela na nossa vida diária e cotidiana. Há homens e mulheres de Deus muito melhores do que eu e você nesse momento, que estão trabalhando em campos forçados e praticamente passando fome por amor a Jesus na Coreia do Norte. Há homens e mulheres de Deus que estão perdendo sua vida, suas casas e famílias todos os anos. Basta você olhar o relatório anual da Missão Portas Abertas. Homens e mulheres melhores do que eu e você, que estão acertando mais do que eu e você. E por isso, sob a perspectiva humana, está dando tudo errado em suas vidas. É muito importante que você tenha isso em mente, que você saia muitas vezes dessa bolha criada pelo cristianismo brasileiro de que o mundo que se exploda, o que importa é que eu esteja bem. Isso não é cristianismo. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Prosperidade material não é sinal de aprovação divina. Eu já expliquei isso nas mensagens anteriores, iniciais, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Jó. Depois você confere aqui essa playlist para que você possa ver exatamente qual a perspectiva do Senhor Deus e da nova aliança sobre a prosperidade material. Mas no Salmo 73, versículo 2, o salmista ele diz algo que eu acho sensacional. Pois vejo que os arrogantes são prósperos, os malfeitores florescem em todos os lugares. Diferente do que acontecia nos dias de Jó, o salmista ele já tem uma outra perspectiva. Por quê? Porque ele está vivenciando um tempo diferente. Lembrem, na Bíblia, a revelação de Deus é progressiva, de Gênesis a Apocalipse. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque Deus revelou a si mesmo em Jesus Cristo. E o cânon sagrado, a revelação de Deus terrena, digamos assim, encerrou no Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Então, eu e você temos uma visão do todo. Mas nos dias do salmista, ele já percebe que os arrogantes prosperam e que malfeitores florescem em todos os lugares. Perceba, a visão do salmista já é diferente da visão de Bildade dos amigos de Jó em seus dias, em que aqueles que faziam tudo certo prosperavam e aqueles que estavam sofrendo é porque eram pecadores. Sim, pessoas ímpias podem prosperar muito materialmente e ser profundos inimigos de Deus. Um exemplo para mim que é maravilhoso são os traficantes. Ostentação, mansões, luxo, ouro, mas são extremamente usados pelo diabo para destruir vidas, para destruir famílias, para aprisionar pessoas. Alguns deles, inclusive, que se consideram cristãos, porque certamente o diabo cegou o entendimento deles. O ímpio pode prosperar materialmente, porque o mundo jaz no maligno. Satanás, na provação, na tentação em Mateus 4, ele oferece o que a Jesus? Todos os reinos da terra. E ele diz, eu posso lhe dar, porque a mim foram dados. De fato, este mundo jaz no maligno. O diabo, ele tem influência. Nesse mundo, ele tem muita influência. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Veja o que Bildade diz. É certo. Ele tem certeza que o argumento dele está correto. E com base em que ele diz? Eu também já explico isso. Com base no que eles acreditavam ser a vontade de Deus. É muito importante que você tenha lido ou estudado os capítulos iniciais, porque daqui para frente eu não vou repetir mais, tá? Você precisa ter conhecimento, entendimento do contexto deste livro.
Diferente da perspectiva de Bildade, na nova aliança, nós sabemos que o relacionamento com Deus foca em crescimento espiritual e caráter. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados à sua semelhança, com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Na nova aliança, a nossa maior riqueza ou prosperidade está naquilo que não se vê. Só abrindo um parêntese, eu também já expliquei isso no capítulo 1 de Jó, mas só abrindo um parêntese, eu não estou dizendo que prosperar materialmente é pecado. Só estou dizendo que não necessariamente prosperar materialmente significa ter a aprovação de Deus, tá bom? Mas se você quiser aprofundar mais esse tema, assista a minha ministração sobre Jó capítulo 1. Por quê? Porque na nova aliança é o ser satisfeito em Jesus que é a nossa verdadeira prosperidade. É o ser satisfeito no Senhor. Tendo muito ou tendo pouco, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Tendo muito ou tendo pouco, passando por necessidade, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Na nova aliança, as adversidades, as tribulações, qual deve ser a nossa mentalidade? Eu sei, vai chegar o dia que eu vou contar o testemunho. Eu sei, vai chegar o dia em que a minha história vai edificar a vida de alguém. Eu sei, Deus está permitindo isso para que depois uma vida seja salva por causa desse processo. Essa deve ser a nossa mentalidade. A suficiência muda na nova aliança. E a nossa suficiência, a minha, devemos ser satisfeitos no Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, em meio às provações e questionamentos que nos cercam, buscamos sua face e seu consolo. Assim como Jó, muitas vezes sentimos a dor das acusações injustas e a angústia de ver o mal prosperar enquanto os justos sofrem. Ajuda-nos a não cair na armadilha de julgamentos precipitados como os amigos de Jó. Que possamos enxergar além das aparências e confiar em sua justiça e sabedoria, mesmo quando não compreendemos teus caminhos. Fortalece nossa fé, Senhor, para que não nos desviemos do Senhor em meio às tempestades da vida. Que possamos, como Jó, manter nossa integridade e perseverar na esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Ensina-nos a buscar sua face em todos os momentos, tanto na alegria quanto na tristeza. Que possamos encontrar no Senhor o refúgio e a força para superar qualquer obstáculo. Em nome de Jesus, nós oramos crendo. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber quais as lições de Jó para lidar com a injustiça, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus é bom. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.